Muitos acreditam que o dinheiro compra classe, mas eu aprendi da maneira mais dolorosa que ele só revela quem você realmente é. Eu quase me casei com uma ilusão. Eu quase entreguei meu legado a alguém que confundia poder com humilhação. Se você já sentiu que algo estava errado com alguém que parecia perfeito demais, esta história é para você. Meu nome é Daniel, e nasci em uma família rica. Cresci em meio ao luxo silencioso. Um ouro fundido em discrição. Aquele que não precisa ser exibido porque já carrega em si o peso da história. Em Manhattan, onde vivo, cada detalhe do meu apartamento, herdado, é testemunha de um passado que me moldou. Nossa fortuna não veio de tecnologia ou finanças recentes. Ela foi construída no século XIX, com o comércio de arte e propriedades imobiliárias históricas, conferindo-nos um status de dinheiro velho, que valoriza a discrição acima da ostentação. Lembro-me do meu avô, que costumava me dizer: Daniel, a verdadeira nobreza está em como você trata o porteiro. Não se mede o homem pelo que ele tem, mas pelo que ele dá de respeito. Essa frase, um mantra da minha infância, sempre ressoou em mim. O peso dessa herança, de ser guardião de uma moral que transcende o dinheiro, sempre foi um fardo sutil. Aceitar essa responsabilidade definia meu lugar no mundo. No entanto, eu nunca ostento. Prefiro que pensem que sou apenas mais um homem discreto, alguém que se encaixa sem chamar atenção. Para ser honesto, no meu círculo, a ostentação é tão fora de moda quanto um fax de 1980. O verdadeiro esporte em Manhattan é parecer entediado com a própria fortuna. Dizem que a única coisa mais cafona do que um Bentley novo é entusiasmo excessivo por qualquer coisa que não seja caridade fiscalmente dedutível. Foi nesse cenário que Helena entrou na minha vida. E a entrada dela mudou completamente a paisagem da minha existência. O contraste entre nosso mundo a tornou inesquecível. Aos meus olhos, ela parecia perfeita, doce, amável, meiga. Seu sorriso tinha a delicadeza de quem sabe acalmar, e sua voz carregava uma suavidade que me fazia acreditar que havia encontrado alguém capaz de compreender minha alma. Diante de mim, Helena era a parceira ideal, sempre gentil, sempre atenciosa. Recordo-me de quando ela me trouxe sopa caseira quando eu estava gripado. Um gesto tão simples, mas que me fez sentir cuidado de uma forma que o dinheiro nunca poderia comprar. Naquele momento, eu senti uma conexão real, uma promessa de porto seguro. Nossos primeiros encontros eram cheios de uma leveza contagiosa. Ela tinha o dom de me fazer rir com observações perspicazes sobre a vida social de Manhattan, e até me convenceu a trocar um jantar formal por pizza em um terraço, sob as estrelas. Esse lado despretensioso dela me encantava, e parecia uma fuga bem-vinda da minha vida excessivamente estruturada. Nossas noites terminavam com longas conversas no sofá da biblioteca, onde ela apoiava a cabeça em meu ombro e sussurrava sonhos de um futuro simples juntos. Eu acreditava, profundamente, que ela era a metade da minha alma que faltava, a pessoa destinada a quebrar minha solidão. Eu a amava não apenas pela beleza, mas pela aparente pureza que eu jurava ver em seus olhos azuis, uma pureza que me fazia sentir digno de ser amado. Eu me deixava envolver por essa aura de ternura, acreditando que finalmente havia encontrado equilíbrio em meio ao peso da tradição que carrego. Essa crença era meu ponto fraco, o que permitia a continuidade da ilusão. Lembro-me de uma vez em que ela insistiu em ir a um concerto de jazz em um bar decadente no Brooklyn, rindo da minha inabilidade de distinguir os instrumentos e prometendo me ensinar a sentir a música. Ela tinha o dom de me tirar do meu pedestal de uma forma gentil e divertida. Eu estava hipnotizado por essa dualidade, a mulher sofisticada que se curvava à minha moralidade. Nossa paixão era um fogo voraz. As manhãs eram despertadas pela intensidade do desejo dela, e o modo como seus olhos azuis se acendiam quando ela falava de nós dois, prometendo um futuro em que seríamos uma só carne, era um êxtase que apagava qualquer dúvida racional. Ela era a tempestade que eu não sabia que precisava. Meus amigos, como Robert, um advogado cínico mas leal, e Sarah, uma galerista de arte perspicaz, viam Helena com admiração, mas sempre com aquela ponta de cautela que só a lealdade permite. Eles nunca a criticaram diretamente, mas Robert certa vez me disse: "Ela é impressionante, Daniel. Forte demais, talvez, para a nossa paz." Lembro-me da nossa primeira grande discussão. Era sobre um funcionário de longa data que eu havia ajudado a pagar a faculdade de sua filha. Helena sugeriu com um sorriso que ele deveria estar grato o suficiente para trabalhar por menos. Eu recusei categoricamente, e pela primeira vez, vi a doçura em seus lábios se transformar em uma linha fina de desagrado, quase desprezo. O conflito moral estava ali, sutil, mas real.
O que me cegava não era apenas o amor, mas a necessidade de que ela fosse a parceira impecável que eu esperava. Eu a projetei como a guardiã do meu próprio ideal, e essa projeção me tornou vulnerável à mentira. Essa esperança cega de que ela compartilhasse meus valores de dignidade era o alicerce de todo o nosso relacionamento. Nós passamos 6 meses vivendo essa rotina de euforia e pequenas tensões abafadas, o que me fez investir cada vez mais na imagem que ela construía. O cheiro do perfume dela, uma mistura exótica e marcante de jasmim e sândalo, tornou-se o aroma do meu conforto, um véu olfativo que encobria minhas incertezas. Os meses voaram. Eu vivia em alta velocidade, sedado pela ilusão. Mas havia algo que eu não via, ou não queria ver. Por trás da fachada de amor, Helena tinha uma motivação silenciosa para estar comigo. Eu representava o prestígio do dinheiro velho, a legitimidade aristocrática que ela nunca teve. Para ela, estar ao meu lado era mais do que amor. Era status, era poder. E embora eu não percebesse, essa motivação moldava cada gesto dela. Ela era uma atriz brilhante. Sua interpretação de mulher de berço de ouro era impecável, exceto talvez pela sua obsessão em pronunciar as marcas francesas com a entonação correta, o que soava ligeiramente forçado. Helena conseguia memorizar a árvore genealógica de um duque britânico mais rápido do que a lista de compras. Era um talento assustadoramente útil. Essa habilidade de encenação era a chave para a longevidade da farsa. O primeiro sinal veio numa tarde aparentemente banal. Estávamos juntos no lobby do prédio, e Helena, com sua voz suave, me dizia coisas doces, como sempre fazia. Ela falava sobre nossos planos futuros, sobre a casa que sonhava, e eu sentia o coração aquecido. Eu estava tão distraído pela sua beleza e pela forma como ela entrelaçava o braço no meu que mal registrei o ambiente. No entanto, quando um funcionário demorou alguns segundos para abrir a porta, sua expressão mudou. Longe do meu olhar direto, ela se transformou. Com frieza disse: "É para isso que você está aqui, não é? Não me faça esperar." O homem abaixou a cabeça, constrangido, e murmurou desculpas. Eu, distraído pelo encanto que Helena sempre me oferecia, quase não percebi a mudança. Quando voltei a olhar para ela, já havia retomado o sorriso doce, como se nada tivesse acontecido. "Está tudo bem, Daniel", disse, tocando meu braço com delicadeza. Dentro de mim, algo se agitou. Era como se eu tivesse visto uma sombra passar por trás da luz. Meu estômago gelou. Tive que me apoiar no batente. Lembrei-me subitamente daquele conselho do meu avô sobre o porteiro. O contraste entre a gentileza dela comigo e a frieza com ele me atingiu como um choque leve. Por um instante, senti o pânico gelado de ter me enganado, mas o calor da mão dela me puxou de volta para a negação, para a mentira cômoda. Mas me agarrei à negação. Disse a mim mesmo que talvez fosse apenas impaciência, um deslize. Afinal, diante de mim, Helena era perfeita. Ela era tão cativante e me fazia sentir tão bem que a ideia de questionar sua bondade parecia ingratidão. Eu amava o jeito que seus olhos brilhavam quando falava de arte, e o toque dela era um vício. Eu estava disposto a perdoar qualquer falha, desde que ela continuasse a me amar assim. Eu não queria acreditar que havia crueldade escondida sob tanta doçura. Aquela dúvida inicial foi a primeira semente de veneno em nosso jardim, e eu a enterrei rapidamente com o desejo de crer no nosso amor. Apesar disso, o eco da voz fria dela para o porteiro ficava ressoando em meus ouvidos nas noites de silêncio, como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. A paz interior, antes garantida, havia sido rachada por aquela única frase. E assim, o primeiro alerta foi abafado pelo encanto. Eu escolhi ignorar, porque a falsa normalidade era confortável. Porém, no fundo, já havia uma rachadura se abrindo, e eu sabia que cedo ou tarde teria que encarar o que estava por trás daquele sorriso. Nos meses que se seguiram a esse incidente, eu comecei a prestar atenção nos invisíveis, observando como Helena interagiria com eles, construindo o dossiê da minha própria desilusão. O cheiro do perfume dela, antes meu refúgio, agora me parecia enjoativo, um excesso que tentava disfarçar algo azedo. Sempre que estávamos em público, eu me pegava observando-a pelo canto do olho, um novo e doloroso hábito. Com o tempo, comecei a perceber pequenas fissuras na imagem perfeita que Helena projetava diante de mim. Aos meus olhos, ela continuava doce, meiga, quase angelical. Contudo, havia momentos em que sua postura mudava, quando acreditava que eu não estava observando. Nos restaurantes de luxo, por exemplo, eu notava como falava com garçons em tom seco, sem sequer olhar nos olhos. Era como se, fora da minha presença direta, ela se transformasse em outra pessoa.
Houve uma vez em que um garçom, visivelmente nervoso, trocou o talher. Ela esperou que ele se afastasse, e então, com um sussurro cheio de escárnio, disse: "Pessoas assim não deveriam tocar em porcelana fina." A frase me cortou, porque ela a disse como se fosse um fato, e não uma opinião cruel. Em outra ocasião, ela fez uma doação generosa em um evento de gala, posando para fotos com um sorriso radiante, mas 15 minutos depois, reclamou do cheiro de perfume da voluntária que lhe entregou o recibo, exigindo que o organizador a afastasse. Cada uma dessas cenas era uma facada silenciosa, um lembrete de que a mulher que eu amava era, na verdade, uma miragem cuidadosamente construída. Eu comecei a desenvolver o hábito de olhar sobre o ombro dela, caçando o próximo deslize, registrando cada falha como um ponto em um mapa mental. O que antes era amor, lentamente se tornava uma investigação forçada, um trabalho que me consumia, marcada pela urgência de provar que eu estava errado ou certo. Lembro-me de ter lido um ensaio sobre pessoas que fingem nos relacionamentos e ter sentido um calafrio, mas rapidamente fechei o livro, recusando-me a aplicar tal rótulo ao nosso romance. A verdade, no entanto, já estava escrita em pequenos gestos de desprezo. A dualidade dela me fazia duvidar da minha própria sanidade, como se as regras morais que aprendi com meu avô fossem apenas um conto de fadas ingênuo em uma cidade construída sobre o cinismo. Eu estava preso no teatro dela, onde a única saída era derrubar o cenário inteiro. Eu, vindo de uma família aristocrática, sempre aprendi que o verdadeiro luxo não está em humilhar, mas em carregar dignidade. Por isso, cada gesto dela me deixava inquieto. Passei a observar mais atentamente, como quem investiga uma obra de arte, em busca das imperfeições escondidas. Helena parecia ter duas faces: a mulher doce que me envolvia com ternura, e a figura arrogante que tratava os outros como invisíveis. Dentro de mim, crescia uma dúvida dolorosa. Será que eu estava apaixonado por uma ilusão? Cada vez que ela me abraçava e eu sentia o calor dela, tentava convencer-me de que o amor verdadeiro era mais forte do que aqueles momentos de sombra. Era fácil perdoar, porque ela era brilhante em desviar o foco. Bastava um elogio sincero sobre meu trabalho ou um toque inesperado para que eu esquecesse a frieza que havia presenciado. A possibilidade de ter de arrancar o amor dela do meu peito era um tormento que adiava a verdade a todo custo. Ou será que aquela crueldade era apenas fruto de momentos isolados? Eu queria acreditar na primeira hipótese, porque a ideia de perder Helena era insuportável. Eu me agarrava à esperança de que o meu amor a transformaria, que minha bondade despertaria a sua. No entanto, a cada dia, a investigação silenciosa me mostrava que havia algo mais profundo e perturbador por trás de sua doçura. Eu chorava sozinho em meu escritório, sentindo-me um tolo por ter entregue meu coração a uma estátua tão fria por dentro. Certa noite, eu me recusei a trocar de carro porque o chofer estava terminando um turno duplo. Helena, furiosa, me acusou de sentimentalismo ridículo, e a discussão se estendeu pela madrugada, cada palavra dela sendo um martelo batendo em meus valores. A confirmação veio numa noite em que Helena organizou uma recepção no meu apartamento. O salão, iluminado por lustres antigos herdados da minha família, refletia o peso da tradição aristocrática que carrego. Os convidados falavam de negócios, viagens e conquistas, enquanto Helena, ao meu lado, sorria com delicadeza, como se fosse a anfitriã perfeita. Nós brindamos. Naquele momento, com ela tão elegante e sorridente, senti um lampejo de orgulho. A felicidade que eu sempre quis sentir ao ter uma parceira ao meu lado. Ela se movia pelo salão com uma graça inata, cumprimentando os convidados de forma calorosa e citando detalhes de suas vidas, fazendo todos se sentirem importantes. O jeito dela era inegável. Era como se ela vestisse a perfeição social. O que os convidados não sabiam é que ela havia ensaiado a noite inteira, repassando a lista de nomes e suas últimas férias em Sandbarth. O ritmo era tenso. A espera, agoniante. Mas então, um dos funcionários contratados para servir deixou cair uma bandeja. BAM! O som explodiu. O som metálico ecoou pelo salão e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena, acreditando que eu não estava olhando, mudou de expressão. Com frieza, ela murmurou em voz baixa, quase inaudível: "É isso que acontece quando se coloca gente incompetente para trabalhar em lugares de luxo." O funcionário, um jovem chamado David, ficou com o rosto vermelho de vergonha. Eu vi nos olhos dele a dor e a vergonha do seu pequeno erro diante de todos. Naquele olhar humilhado de David, eu vi o reflexo da minha própria covardia por ter ignorado os sinais anteriores. David, ali, era um espelho da minha falha.
Senti uma onda de náusea. Não era apenas um erro dela. Era o meu fracasso moral por ter permitido que chegasse a esse ponto, por ter escolhido o conforto da ilusão. E naquele instante, não havia mais espaço para dúvidas. Helena desprezava, deliberadamente. Eu senti o cheiro do metal da bandeja caída, misturado ao aroma caro do perfume dela. E aquilo selou a verdade com uma repugnância física. Aquele momento foi a linha d'água, o ponto de não retorno onde a ilusão rompeu e me afogou na realidade. Quando percebi, Helena já havia retomado o sorriso doce e meigo, segurando minha mão como se nada tivesse acontecido. Para mim, ela continuava a encenar a perfeição. Todavia, eu havia visto, eu havia testemunhado a transformação. E dentro de mim, algo se quebrou. Foi rápido, foi definitivo. O amor que eu sentia não desapareceu, mas foi submerso em um pântano de traição e desapontamento. O toque de sua mão, antes um refúgio, tornou-se um peso frio, o lembrete físico de uma mentira. O pior era o pensamento. Se David tivesse deixado cair um copo de champanhe no tapete persa, Helena teria, sem dúvida, sugerido que ele fosse leiloado para pagar os danos. A partir daquela noite, eu passei a ouvir o barulho do metal caindo toda vez que Helena sorria para mim. Era o som da minha fé se estilhaçando. Atualização 1. Depois da recepção em meu apartamento, algo dentro de mim não conseguiu mais se calar. Eu sempre aprendi que o verdadeiro poder está na dignidade, não na humilhação. Ver Helena expor sua crueldade foi como assistir a máscara cair por um instante. Nos dias seguintes, o peso daquela cena me acompanhava. Helena continuava doce comigo, meiga, como se fosse incapaz de qualquer maldade. No entanto, eu já havia visto, e quando ela me abraçava, eu sentia o contraste, a ternura que me oferecia e a frieza que escondia dos outros. Lembro-me de uma manhã em que ela me preparou o café favorito. O cheiro de canela e o cuidado em sua voz quase me fizeram recuar, quase me fizeram aceitar a mentira novamente. Mas a imagem do rosto de David me impedia. Eu mal dormia, revendo a cena, sentindo a ardência da vergonha alheia e a agonia de ter que destruir o que eu havia construído. Nossas noites de paixão tornaram-se um campo de batalha interno. Cada beijo dela era agora uma mentira que queimava, e eu me sentia um traidor por ainda conseguir sentir atração pela casca. Decidi agir. Criei uma espécie de armadilha silenciosa, uma prova que revelaria sua verdadeira face. Convidei Helena para um jantar em um restaurante luxuoso, mas pedi discretamente que o serviço fosse conduzido por funcionários novos, inexperientes. Eu queria ver como ela reagiria quando não tivesse a perfeição que exigia, e não demorou. Bastou um prato chegar com um detalhe fora do padrão para que Helena, acreditando que eu não estava prestando atenção, deixasse escapar sua crueldade. É isso que chamam de serviço de luxo? Patético. A frase foi dita com desprezo, quando eu não estava por perto. Foi nesse momento que percebi. Não havia fuga possível. Eu precisava confrontar. Olhei nos olhos dela e disse com firmeza: Helena, eu vi. Eu sei como você trata os outros quando pensa que não estou olhando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela tentou rir, tentou suavizar, mas minha expressão não permitia. Nossos olhos se encontraram, e pela primeira vez, vi um medo real. O medo de perder o conto de fadas que ela havia me feito construir. Sua lágrima, quando veio, não me comoveu. Parecia apenas uma tática final para salvar o status, não o nosso amor. Essa foi a semana mais longa da minha vida, um purgatório de tensão onde mal conseguíamos manter conversas triviais. A cada tentativa dela de me beijar, eu sentia o fantasma do olhar humilhado de David entre nós, quebrando a conexão do nosso toque. Depois do confronto, Helena reagiu com indignação. Você não entende, Daniel. Esse é o mundo em que vivemos. Se não mostrarmos superioridade, somos engolidos. Sua voz, ainda doce, tentava justificar o injustificável. A forma como ela tentava racionalizar o desprezo me causava repulsa, como se o cinismo fosse a única moeda válida em Manhattan. Mas eu, vindo de uma família nobre, sabia que o verdadeiro luxo não precisa humilhar. A notícia do confronto se espalhou entre amigos e familiares. Alguns ficaram surpresos, porque sempre viram Helena como a mulher perfeita ao meu lado. Nossa amiga Sarah me procurou, chorando, e confessou: eu vi como ela tratou a florista na festa do mês passado. Senti tanta vergonha por ela, mas não tive coragem de te dizer. A confissão de Sarah solidificou minha decisão. Outros, mais atentos, confessaram que já haviam percebido sua arrogância em pequenos gestos. Minha família, guardiã de valores antigos, foi clara. Daniel, dignidade não se negocia. Se ela não respeita os outros, não respeita você.
Robert me ligou, sua voz séria. Finalmente, Daniel. Eu sabia que algo estava errado. Eu vi o jeito que ela olha para as pessoas que ela considera abaixo. Saber que eu não estava louco, que meus amigos estavam do meu lado, aliviou um peso imenso, mas aumentou a pressão para agir. A concordância da moralidade externa, amigos e família, com minha nova percepção interna, me deu a força para não ceder mais. Helena, por sua vez, tentou manter a imagem. Em público, continuava doce, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Ela fez um post elegante nas redes sociais sobre o amor incondicional, tentando projetar uma versão de conto de fadas, mesmo com nossa relação em pedaços. Eu ri amargamente quando vi. Ela estava desesperada para ser vista como a vítima, a mártir do elitismo antiquado. Mas nos círculos mais próximos, sua saída foi humilhante. O preço da arrogância começou a se revelar. Pessoas que antes a admiravam passaram a se afastar, e eu percebi que o confronto havia quebrado não apenas nossa relação, mas também a máscara que ela usava diante da sociedade. Lembro-me de uma colunista de fofocas, conhecida por seu sarcasmo, que escreveu sobre o desmoronamento da boneca de porcelana de Manhattan. Foi cruel, mas foi a primeira vez que a verdade foi dita em voz alta. Dentro de mim, havia dor, mas também alívio. Era a dor lancinante de perder o futuro que idealizei, mas a libertação de me livrar de um peso que estava destruindo minha alma. Eu sabia que havia dado o primeiro passo para proteger não apenas minha dignidade, mas também a dos que foram humilhados por ela. Depois do confronto, minha vida entrou em uma batalha silenciosa. Helena continuava ao meu lado, ainda doce e meiga diante de mim, como se nada tivesse acontecido. No entanto, eu já não conseguia ignorar o que havia visto. Cada gesto dela era analisado, cada palavra pesada. Eu, herdeiro de uma família rica, sabia que carregar um nome antigo significava também carregar responsabilidade, e a dignidade era o maior legado que minha família me deixara. Enquanto Helena tentava manter sua imagem, eu buscava reparar o dano que ela havia causado. Procurei discretamente David, o jovem humilhado na recepção, e ofereci apoio. Não dinheiro apenas, mas reconhecimento. Fui até o restaurante onde ele trabalhava e conversei com ele por longos minutos. Nessa conversa, ele me contou que estava pagando a faculdade com o salário e que a humilhação de Helena quase o fez desistir. Ouvir sua história, sua vulnerabilidade, fez minha escolha valer a pena. Fiz questão de mostrar que sua dignidade não havia sido destruída por uma frase cruel. Esse gesto, para mim, era justiça silenciosa, uma forma de equilibrar o peso da arrogância que Helena havia despejado sobre ele. Ao estender a mão a David, senti que estava finalmente purificando a culpa que carregava por ter amado a falsidade de Helena. Era o único jeito de desfazer a mancha que ela havia deixado em meu nome. A gratidão em seus olhos era um tipo de riqueza que o meu dinheiro nunca poderia comprar. Mas o preço pessoal era alto. Viver ao lado de Helena, sabendo da duplicidade, era como carregar uma ferida aberta. Eu me sentia dividido entre o amor que ainda sentia e a repulsa pela crueldade que ela escondia. Cada vez que me olhava com ternura, eu lembrava da frieza com que tratava os outros. Era uma batalha interna, e eu sabia que não poderia sustentá-la por muito tempo. Eu estava preso em um purgatório. O amor era o gancho que me segurava, mas a verdade era a lâmina que me forçava a cortar. Eu sentia que o ar no apartamento ficava mais denso a cada dia, sufocando a possibilidade de vida real entre nós. A qualquer momento, eu esperava que o meu avô saísse de um retrato na parede e me repreendesse por minha covardia em manter aquela farsa. O conflito atingiu seu auge quando ela, em um momento de desespero calculado, tentou forçar uma reconciliação apaixonada, e eu recuei. O toque dela, antes meu ponto fraco, agora me causava repulsa, e a rejeição silenciosa dela foi a última batalha que travei. O cheiro do perfume de Helena, que antes representava meu conforto, agora me provocava náuseas, como se a fragrância estivesse encharcada da frieza de suas palavras. Eu precisava terminar. Rápido. Atualização. 2. O desfecho veio como uma sentença inevitável. Helena, ao perceber que eu não estava mais disposto a ignorar sua verdadeira face, tentou justificar-se novamente. Você não entende. Esse é o jogo. Se não mostrarmos superioridade, somos engolidos. Sua voz era doce, mas suas palavras eram veneno. Lembre-se de quando estávamos no parque no outono, Helena, eu disse, a voz embargada. E você sorriu de verdade para o cãozinho perdido? Eu me apaixonei por aquela gentileza, mas a mulher que humilha um jovem trabalhador não é a mesma. Minha lembrança só serviu para destacar o quão profunda era a sua falsidade. O olhar dela endureceu. Não havia tristeza genuína.
apenas a fúria de quem perde o controle sobre sua manipulação. Ali, diante de mim, o cristal se estilhaçava, revelando apenas o vazio frio que ele cobria. Foi nesse momento que compreendi. Não havia cura para aquela arrogância. Não era um deslize, não era uma fase. Era parte de quem ela era. E eu não podia aceitar viver ao lado de alguém que confundia luxo com humilhação. A quebra foi total, disse a Helena com firmeza. O verdadeiro poder não está em desprezar os outros, mas em respeitá-los. Você nunca entendeu isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela chorou. Tentou me convencer, mas eu já havia tomado minha decisão. Era o adeus mais difícil da minha vida. Um corte cirúrgico no meu próprio coração para salvar minha alma. Eu olhei para o anel de noivado que eu havia guardado, aquele que nunca usaria, e senti o peso esmagador dos sonhos que se desfaziam. O apartamento parecia se contrair ao meu redor, ecoando o vazio da promessa quebrada. No final, o luxo do meu apartamento se tornou silencioso e mais honesto do que o amor barulhento que ela fingia. Nos círculos sociais, a notícia da separação se espalhou. Alguns ficaram chocados, outros apenas confirmaram o que já suspeitavam. Helena perdeu não apenas a relação comigo, mas também a legitimidade que buscava ao estar ao lado de um nobre. Sua imagem começou a ruir, e eu, embora carregasse a dor da perda, sentia também o alívio de ter escolhido a dignidade. Com a decisão tomada, o futuro que antes era uma névoa de incertezas, começou a se delinear. Depois da ruptura definitiva com Helena, minha vida entrou em um processo de reconstrução silenciosa. A ausência dela era ao mesmo tempo um vazio e um alívio. Eu sabia que o peso da tradição não estava apenas em carregar o nome, mas em honrar os valores que o sustentam. E dignidade era o maior deles. Nos primeiros dias, senti a dor da perda. Helena havia sido diante de mim a mulher perfeita, doce, meiga, amável. Era difícil aceitar que aquela imagem fosse apenas uma máscara. Eu andava pelo apartamento, sentindo falta do calor dela, da risada leve que preenchia os salões. Mas bastava um instante de reflexão para lembrar o preço daquele conforto. A cumplicidade silenciosa com a crueldade. À medida que o tempo passava, comecei a perceber que a verdadeira liberdade estava em não precisar conviver com a duplicidade. Ajustar-me à nova realidade significava também consolidar minhas escolhas. Passei a valorizar ainda mais os pequenos gestos de respeito, a reconhecer a importância dos que trabalham nos bastidores. Cada funcionário, cada pessoa invisível aos olhos de Helena, tornou-se para mim um símbolo daquilo que realmente importa. Era como se eu estivesse reconstruindo minha visão de mundo, tijolo por tijolo, com base na dignidade. O eco dos sapatos de Helena nos corredores desapareceu, e em seu lugar, ficou a paz fria, mas honesta, da minha própria consciência. O mais irônico é que agora, sem Helena, a fofoca sobre a minha dignidade valia mais do que o dinheiro que ela tanto almejava. Sarah e Robert se tornaram meus pilares. Jantares casuais de desintoxicação substituíram os eventos de gala, e foi na simplicidade das risadas sinceras deles que eu encontrei o verdadeiro luxo. Hoje, ao olhar para trás, compreendo que Helena foi um teste de caráter. Sua doçura diante de mim e sua crueldade diante dos outros revelaram o contraste entre aparência e essência. E eu, ao escolher a dignidade, reafirmei o legado da minha família. O verdadeiro luxo não está em humilhar, mas em respeitar. Meu avô estaria orgulhoso desta escolha. A lição que carrego é simples e profunda. Não importa o brilho das roupas, dos salões ou dos títulos. O que define um homem é a forma como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Helena nunca entendeu isso. Para ela, o poder era sinônimo de desprezo. Para mim, o poder é sinônimo de responsabilidade. O legado que deixo, mesmo que silencioso, é o de mostrar que a dignidade é o maior patrimônio que alguém pode possuir. O verdadeiro significado de luxo não está nas paredes douradas de Manhattan, mas na capacidade de olhar nos olhos de quem serve e reconhecer sua humanidade. E assim, encerro esse capítulo da minha vida com a certeza de que, embora tenha perdido uma mulher que parecia perfeita, ganhei algo muito maior. A clareza de que caráter é o único tesouro que nunca se perde. Deixe seu like, compartilhe suas experiências nos comentários. Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.